Oi, gente, olha só. Então, nós temos aí a página de História, página 84, né? Para vocês responderem em casa. Essa resposta aqui é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar. Pesquisa informações atuais sobre as reservas indígenas. Então, você pode pesquisar, bota lá no Google aí, reservas indígenas e escreva qual é a sua importância. Então, bote lá na internet ou dê uma lida no assunto reservas indígenas. Você vai pesquisar como essas reservas indígenas que acontecem, certo? Então, vocês vão dizer aqui, uma delas. Número 8, pesquise imagens sobre as dificuldades enfrentadas atualmente pelos índios. Se vocês não tiverem imagem, vocês fazem o quê? Vocês colocam aqui, gente. Tente desenhar, então, né? Digamos, o índio tendo que enfrentar o desmatamento da floresta, né? Das árvores. Os índios tentando enfrentar uma atualidade que é tipo a poluição nos rios e os peixes tudo contaminado, o uso absurdo dos cortes das árvores, das queimadas. Então, se você não tem imagem, você tenta desenhar aqui no número 8, né, na página 84, sobre isso, tá? E lá na sétima você precisa apenas coloque na internet assim, informações atuais sobre as reservas indígenas. Aí você pesquisa na internet e escreve uma delas, certo? Depois nós temos aqui falando sobre a literatura indígena. Então, até isso os índios também têm, né? Então, a literatura indígena, elas vão ser utilizadas nas narrativas, nas histórias, nos contos dos índios, nas, ou seja, são comuns a mais diferentes situações do dia a dia, ou exclusivamente a um grupo. Então, a literatura indígena, né, assim como a da africana, está baseada na oralidade, ou seja, no falar, eles se comunicam, certo? Inclusive, os povos indígenas têm a fala como forma de transmissão, ou seja, de comunicação da tradição entre as gerações até hoje. Ou seja, tudo é transmitido por meio da fala, eles têm que se comunicar, falar. Os indígenas contam muitas lendas, principalmente sobre a natureza. Tudo deles envolve a natureza. Então, as histórias indígenas, eles contam muito sobre a questão da natureza, da floresta amazônica, todos os fenômenos que acontecem. Dessa forma, a memória é fundamental para guardar as histórias vividas por eles mesmos. Então, nós temos aqui que existe na literatura dos índios divisões de gêneros textuais, de acordo com o objetivo para cada situação. Nós temos as narrativas, onde é contado as histórias desses índios, o que eles passam no dia a dia ou passaram no passado. Nós temos as intrusivas, que elas são situações em que os adultos têm que ensinar regras para os adolescentes mais novos, os costumes, as tradições. Nós temos as canções também, que no caso são os momentos em que os indígenas se referem a animais, nos seus cânticos, ao seu respectivo comportamento de acordo, né, com a sua sobrevivência, e também fala muito sobre o amor. Então, até isso, os índios têm essa parte literária, certo? E temos as invocações. E os índios, eles usam de forma própria o momento das suas curas para curar os males, para curar acontecimentos que estão acontecendo dentro do ambiente, né, dentro da Amazônia, no meio florestal, certo? E aí vocês têm a pergunta aqui, que eu digo assim, olha, número 1 é para vocês identificarem, de acordo com o texto. Então, leia no texto, pega a resposta. Letra A, são próprias dos momentos da cura medicinal ou de prática de algum trabalho. Então, vocês vão ver qual é o tipo dessa literatura, se vai ser narrativa, intrusiva, canções ou invocações. Então, vocês vão pegar, ler aqui
na página 85 e bota a resposta. Número 2. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Em que está baseada a literatura dos indígenas? Então, lá em cima, no começo, você vai encontrar a resposta. Letra B. O que os povos indígenas utilizam para transmitir a tradição deles? Então, aqui também tem, na primeira página. Já na 87, aliás, a letra C. O que é fundamental para os povos indígenas? O que é fundamental para eles? A memória, para que eles não esqueçam tudo que aconteceu dos seus antepassados. Por que isso? Porque com ela eles podem guardar todas as histórias e ser vivida e criada por outras pessoas. Contadas, né? Letra D. O que os povos indígenas conhecem recentemente? O que é que eles conhecem? A escrita. Então, eles sabem que existe a escrita, eles sabem escreverem. Recentemente, né? Tem buscado utilizá-las? Sim, eles têm buscado utilizar de forma restrita, resgatando, né? E afirmando sua tradição através da oralidade, através da fala. Número 3, sabendo que a literatura indígena está baseada na oralidade, que é na fala, explique como os indígenas transmitem suas tradições. Aqui é uma questão para você pesquisar no livro, e se não encontrar, você pode colocar no Google, ou seja, como está baseada a literatura indígena na oralidade. Então, você vai achar a resposta. Número 4, dê sua opinião sobre a literatura indígena. Está no texto, logo no começo. Ok? Então, nossa aula é só até aqui, é só até 80. Aliás, 87 e tem a 90, que é falando da cultura africana. Então, falamos da cultura indígena, vamos para a cultura africana, né? A gastronomia, que vai ter os pratos de comidas, a mão de obra, né? Os negros trouxeram para a gente a cana-de-açúcar, eles vieram da África por causa disso, com o objetivo de se trabalhar, né? Com esses escravos aqui, por aguentar muitos rojões, ser fortes, homens fortes que panham e não desistem, é difícil de morrer. Então, eles vieram de lá da África, nos navios negreiros, com esse objetivo aqui no nosso país. E aí os africanos também tinham domínio da caça e muitas técnicas de cocção ou cozimento e etc. A caça, na verdade, era um motivo de orgulho para o caçador africano. É por causa disso que muitos animais faziam parte da culinária africana. Elefante, hipopótamo, girafa, javali, vários animais eles comiam. Ainda come, é só ter. Das técnicas de cocção conhecida e aplicada pelos africanos, eles faziam parte a questão. Essa cocção é o modo como eles preparavam, ou seja, eles assavam a carne, eles grelhavam a carne, eles defumavam as coisas, certo? Os assados eram sempre feitos na brasa. Claro, vai assar onde? No sol, no céu. Assim como os grelhados também, certo? Então, nós temos aqui os pratos também da questão africana. E aí, na 89, ainda tem falando algumas comidas afro-baianas, que virou hoje brasileira, né? Então, nós temos o acarajé, nós temos o arroz doce, o bobó, o caruru, que são as comidas deliciosas. E aí, na 90, vocês vão responder, completando no número 1, com estas palavras que estão no quadrinho. E o número 2 é escrever exemplo de como se manteve a culinária africana no Brasil até hoje. Quais os pratos vocês vão colocar aqui? Tá? Desculpa, o número 3 não precisa responder. Vocês vão deixar neutro, que é uma pesquisa só para vocês terem o conhecimento, certo? Um cheiro e até a próxima semana.